Bora pro segundo episódio do Piá Responde aqui no canal do YouTube do Grupo Eu Me Banco. E olha onde eu estou novamente, mais um dia aqui fora do escritório, na Avenida Paulista, gravando aqui muito conteúdo para você. Você sabe, semanalmente vou vir aqui no YouTube responder muitas dúvidas sobre certificação, carreiras no mercado financeiro. Como que você pode estar aqui fazendo a pergunta? Deixa nos comentários aqui ou então nos siga aqui nesse Instagram, Eu Me Banco _, porque semanalmente nós abrimos caixinha de perguntas lá também, tá bom? Roda a vinheta e bora então responder as dúvidas dos nossos queridíssimos alunos. A primeira pergunta do quadro de hoje é da Clary Chagas. O setor de investimentos do meu banco é novo, como atrair clientes? Bom, como você disse banco, eu imagino que o banco, por mais que seja novo, vai fornecer a você uma lista para que você faça a captação de recursos. Só que nós chamamos essa lista de lista fria, porque você não tem nenhum relacionamento com o cliente. Você vai começar do zero. Então, você pode utilizar de outras maneiras para fazer captação também, utilizando os seus contatos, o seu relacionamento. Nós temos uma linguagem de linkar com uma lista de casamento. Pensa só, você que já casou ou vai casar ainda, já sabe quem você vai convidar? Mas você começa a pensar nas pessoas, então faça isso com os seus relacionamentos. Busque primeiro as pessoas mais próximas, depois vai expandindo, assim você pode ter também mais oportunidades do que além da lista que vão te passar, que é uma lista mais fria. Além disso, você pode buscar por fazer atividades aos quais os investidores de grande porte de capital fazem também. Então, atividades como, por exemplo, fazer um golfe, ir numa academia mais reconhecida, alguma atividade onde os investidores que possuem maior captação de dinheiro, eles gostam muito de falar sobre vinhos também, tem vários cursos de vinhos. Existem muitas pessoas que fazem captação de clientes nessas atividades. Então são algumas dicas que você pode ter como primeiros passos para a sua captação. Bora responder a segunda pergunta aqui. A segunda pergunta é da Adaila Cabral. Bom dia. Toda vez que você fala bom dia, você lembra daquela bom dia. Bom, tá, é para outra hora isso. Quais conteúdos que caem mais no CPA 10 nos módulos 5 e 6? Tá. Módulo 5 é o módulo de fundos de investimentos, extremamente importante, vai cair de 20% a 30% na sua prova. E o módulo 6, instrumentos de renda variável e renda fixa. Vamos abrir um pouquinho os módulos. Fundos de investimentos, você precisa saber o caráter regulatório da CVM. A CVM classifica os fundos em renda fixa, e aí ela abre em simples, referenciado, curto prazo, dívida externa e crédito privado. Além disso, nós temos outras classificações, multimercado, cambial e ações. Então essa é uma das partes principais do módulo. Você saber qual o percentual de aplicação o gestor precisa para cada uma dessas estratégias. Por exemplo, renda fixa, no mínimo 80% do patrimônio líquido alocado em ativos e instrumentos de renda fixa. Ações, 67% em ações ou lastreáveis. E cuidado também com as pegadinhas. Qual é a quantidade máxima de instrumentos de renda fixa que um fundo de ações pode alocar? 33%, a diferença de 100 para 67 que ele precisa alocar em ações. Então, esse caráter regulatório da classificação CVM é muito importante dentro desse módulo, tá bom? Módulo 6, que é o módulo de instrumentos de renda fixa e renda variável. Claro, você conhecer os instrumentos e principalmente na parte de renda fixa, títulos públicos federais. Nós temos 5 tipos de negociação: LFT, LTN, NTNF, NTNB e NTNB principal. Você precisa saber o nomezinho raiz, que é esse que eu citei agora, e o nome mais Nutella, Tesouro Prefixado, Tesouro Selic, Tesouro IPCA+, e assim por diante. E principalmente como eles pagam o investidor. LFT, a LFT é o Tesouro Selic, vai pagar ao investidor a variação percentual da taxa Selic. Então é muito importante que você saiba esta parte do módulo, só essa. Claro que não, mas dentro de renda fixa é o principal, junto com a tabela regressiva de imposto de renda e FGC. Na parte de renda variável, os critérios já de ações. Você entender o que é uma ação, como funciona o processo de abertura de capital de uma empresa, o IPO, entender também toda a parte tributária, tá? Então isso é muito importante dentro do módulo 6. Bora então para mais uma perguntinha aqui. A próxima pergunta: não passei no CEA, apenas 41%. Seria mais fácil fazer a CPA 20 e depois de aprovada fazer o CEA? É um pouco mais complexo do que parece, porque eu preciso entender um pouco mais o quanto você se preparou para a prova CEA e o quanto você absorveu de conteúdo
para fazer a prova. O que pode ter acontecido é que você ficou um pouco mais nervoso no dia da prova, o que é normal, e para isso nós temos vários vídeos. Inclusive nesse canal aqui tem um quadro Estude com a Nath, onde a Amanda Natasha passa para você várias dicas de pré-prova, o que fazer no dia anterior à prova, como se preparar no material de estudos. Então, se for somente o nervosismo, você pode sim continuar focado em CEA, principalmente se o seu foco é trabalhar como especialista em investimentos. Agora, se você não conseguiu absorver muito o conteúdo, se você não tinha a certificação CPA 10, não tinha 20 também e quis ir direto para a CEA e achou muito denso o conteúdo, não tem problema algum você dar um passo atrás e buscar pela certificação CPA 20, não há problema algum nisso. Inclusive foi tema que eu discuti com um dos nossos alunos há um tempo atrás, ao qual ele estava preparado para a certificação CPA 20 e buscou pela certificação CEA e não conquistou. Tirou a certificação CPA 20, entendeu que só a certificação não bastaria, aprendeu a falar sobre investimentos, aprendeu a falar sobre a prática do mercado financeiro e conquistou 3 processos seletivos: Itaú, Santander e também Modal Mais. Passou nos 3 e pôde escolher. Então, depois, sem essa pressão de já estar no mercado financeiro agora, ele pôde se preparar melhor para a certificação CEA. Se você quiser, manda mensagem no meu Instagram, Bruno B. Piacentini, ou no próprio Eu Me Banco Underline, que a gente troca uma ideia um pouco melhor sobre o seu detalhamento para a prova, tá bom? Bora então para a próxima pergunta. A próxima pergunta é do underline L.Serafim, que diz: passei na CPA 20 em julho deste ano, estou estudando para a CEA. Quais assuntos devo focar mais? Tá. Qual que é a diferença? Quais são as diferenças entre CPA 20 e CEA? Em questão de prova, tá? Vai entrar a HP 12C, então você precisa dominar a HP 12C. Vão cair por volta de 15 a 20 perguntas de cálculo na sua prova, desde cálculos simples a cálculos mais complexos, e você consegue absorver todo o conteúdo para dominar HP com o nosso material. E além disso, cada um dos módulos vai acrescentar um pouco mais de conteúdo. Então não há uma fórmula mágica, uma receita de bolo que você pode focar, onde você pode olhar, eu vou descartar esse conteúdo aqui porque eu já sei e já vou direto para o CEA. Claro, por exemplo, se você pega módulo Sistema Financeiro Nacional, Conselho Monetário Nacional, Banco Central, CVM, Ambima, são coisas que você já conhece, já viu, está fresco na sua memória. Mas em cada um dos módulos é preciso que você olhe um pouco mais atentamente aquilo que se aprofundou. Inclusive, nós temos no nosso curso todo o detalhamento para você. Antes de eu responder mais uma pergunta aqui, faz o seguinte: se você está curtindo o vídeo, deixa o like, deixa nos comentários o que você está achando, faça uma pergunta para os próximos vídeos e também deixa aqui qual lugar de São Paulo você quer conhecer. Mais uma vez estou aqui na Avenida Paulista, mas posso ir para outros lugares para mostrar mais um pouco do cenário de São Paulo para você. Bora responder a pergunta aqui então, do Will Swift 13. Como é o dia a dia do especialista em investimentos? O que ele faz na prática, tá? Aí vai variar um pouco de instituição para instituição, é claro, mas o interessante é você saber que você vai ter que respirar, viver investimentos, viver notícias econômicas. Porque quando eu trabalhava como caixa, por exemplo, eu trabalhava ali das 10 às 4, claro que você entra um pouco mais cedo, sai um pouco mais tarde, mas acabava a minha rotina, eu poderia ir para casa, descansar e só voltar no dia seguinte. A minha cabeça viraria novamente para o banco às 10 horas da manhã. Como especialista em investimentos, não tem como você fazer isso. É muito dinâmico todas as notícias que acontecem de cenário macroeconômico nacional, internacional, os produtos de investimentos. Você precisa estar 100% atualizado para conversar com o seu cliente. Vamos pensar anos atrás. Você não sabia, não tinha muitas notícias na internet, no YouTube, em qualquer outro canal sobre investimentos. Hoje você dá um buscar pelo YouTube em CDB, Previdência, ações, você vai encontrar muitas informações de muitos YouTubers. Então o seu cliente vai chegar muito mais preparado. Você precisa ser autoridade em investimentos. Para isso nós temos um programa, PAP, Programa Advisor de Alta Performance, mas vamos focar um pouco mais também na rotina. É claro que a rotina começa um pouco mais cedo, com você se atualizando das notícias diárias, o que pode impactar hoje na Bolsa Nacional, no cenário econômico nacional e internacional, você se atentando ao que está acontecendo hoje para que você possa passar para o seu cliente. É muito importante também fazer a parte de captação de recursos, dependendo da área específica dentro de investimentos a qual você está lidando. Então, tem muitas áreas a qual você faz uma comunicação passiva, onde você vai receber a ligação do cliente investidor e vai conversar com ele para montar a carteira de investimentos.
Claro que antes você vai entender muito mais sobre o perfil de investimentos dele, sobre o API dele, sobre os objetivos para que você possa montar o melhor portfólio. Tem também aqueles cargos que possuem um relacionamento mais ativo, ao qual você sai para fazer a captação. Então tem muitas diferenças entre os cargos e entre instituições, mas o principal é você ser apaixonado por investimentos. Gostar de falar sobre isso no seu dia a dia e mais do que no horário de trabalho, porque você vai precisar se atualizar, vai precisar atender clientes para tirar dúvidas sobre investimentos, vai precisar montar portfólios do zero. Então ele vai passar para você, olha, eu tenho 500 mil reais para alocação, eu quero esse capital daqui a 6 meses, parte dele eu não preciso no curto prazo, somente lá no longo prazo, meu objetivo é um casamento, meu objetivo é mudar a vida do meu filho, planejar minha aposentadoria, pegar todas as informações e, de acordo com o cenário atual, montar o portfólio e, é claro, monitorar, seguir acompanhando o seu cliente de perto, tá? Isso é um pouco mais geral do cargo de especialista em investimento em cada uma das instituições, claro que vai ter as especificidades de acordo com a instituição, de acordo com um cargo específico, tá bom? Certo, assim nós fechamos mais um episódio aqui do Piá Responde. Se você quer ter a sua pergunta respondida, não esquece, nos siga lá no Instagram ou mande sua pergunta aqui mesmo, que assim nós vamos ter muito conteúdo para trazer para você aqui semanalmente. Tamo junto!